Capítulo 15. Agora, irmãos, faço-vos saber as boas novas que vos declarei, as quais também recebestes e nas quais também estáis de pé, por intermédio das quais também estáis sendo salvos, pela palavra com que vos declarei as boas novas, se é que vos apegais a elas, a menos que, de fato, vos tornastes crentes sem qualquer objetivo. Pois eu vos transmiti, entre as primeiras coisas, aquilo que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que ele foi enterrado. Sim, que foi ressuscitado no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que ele apareceu a Cefas, depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais permanece até o presente, mas alguns já adormeceram na morte. Depois disso, apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Mas, por último de todos, apareceu também a mim, como a alguém nascido prematuramente. Pois eu sou o mínimo dos apóstolos, e não sou apto para ser chamado apóstolo, porque persegui a congregação de Deus. Mas, pela benignidade merecida de Deus, sou o que sou. E a sua benignidade merecida para comigo não se mostrou vã, mas labutei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a benignidade merecida de Deus que está comigo. No entanto, quer seja eu, quer eles, assim estamos pregando, e assim acreditastes. Ora, se prega Cristo, que ele tem sido levantado dentre os mortos, como é que alguns entre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Se deveras não há ressurreição dos mortos, tampouco Cristo foi levantado. Mas, se Cristo não foi levantado, a nossa pregação certamente é vã, e a nossa fé é vã. Além disso, somos também achados como falsas testemunhas de Deus, porque temos dado testemunho contra Deus, de que ele levantou o Cristo, a quem ele, porém, não levantou, se realmente é que os mortos não hão de ser levantados. Pois, se os mortos não hão de ser levantados, tampouco Cristo foi levantado. Outro sim, se Cristo não foi levantado, a vossa fé é inútil, ainda estáis em vossos pecados. De fato, também pereceram os que adormeceram na morte em união com Cristo. Se somente nesta vida temos esperado em Cristo, somos os mais lastimáveis de todos os homens. No entanto, agora, Cristo tem sido levantado dentre os mortos, as primícias dos que adormeceram na morte. Pois visto que a morte é por intermédio de um homem, também a ressurreição dos mortos é por intermédio de um homem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um na sua própria categoria. Cristo, as primícias. Depois os que pertencem a Cristo durante a sua presença. A seguir, o fim, quando ele entregar o reino ao seu Deus e Pai, tendo reduzido a nada todo o governo e toda a autoridade e poder. Pois ele tem de reinar até que Deus lhe tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Como último inimigo, a morte há de ser reduzida a nada. Pois Deus lhe sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Mas quando diz que todas as coisas foram sujeitas, é evidente que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Mas, quando todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja todas as coisas para com todos. Senão, que farão os que estão sendo batizados com o objetivo de serem mortos? Se os mortos absolutamente não hão de ser levantados, porque estão sendo também batizados com o objetivo de serem tais? Porque estamos também cada hora em perigo. Eu enfrento a morte diariamente. Isto afirmo pela exultação sobre vós, irmãos, a qual tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se eu, igual aos homens, tenho lutado com feras em Éfeso, que me aproveita isso? Se os mortos não hão de ser levantados, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não sejais desencaminhados. Más associações estragam hábitos úteis.
Despertai para a sobriedade de um modo justo, e não pratiqueis o pecado, pois alguns estão sem conhecimento de Deus. Estou falando para induzir-vos à vergonha. Não obstante, alguém dirá: como hão de ser levantados os mortos? Sim, com que sorte de corpo hão de vir? Ó desarrazoado! Aquilo que semeias não é vivificado a menos que primeiro morra. E quanto ao que semeias, semeias não o corpo que se há de desenvolver, mas um mero grão, seja de trigo ou de qualquer dos outros. Mas Deus lhe dá um corpo, assim como lhe agrada, e a cada uma das sementes o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a da humanidade, e outra é a carne do gado, e outra é a carne de aves, e outra de peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas a glória dos corpos celestes é de uma sorte, e a dos corpos terrestres é de sorte diferente. A glória do sol é de uma sorte, e a glória da lua é de outra, e a glória das estrelas é de outra. De fato, estrela difere de estrela em glória. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se em corrupção, é levantado em incorrupção. Semeia-se em desonra, é levantado em glória. Semeia-se em fraqueza, é levantado em poder. Semeia-se corpo físico, é levantado corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um espiritual. Até mesmo está escrito assim: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se espírito vivificante. Não obstante, o primeiro é não o que é espiritual, mas o que é físico, depois aquilo que é espiritual. O primeiro homem é da terra e feito de pó. O segundo homem é do céu. Assim como é aquele feito de pó, assim são também esses feitos de pó. E assim como é o celestial, assim são também esses que são celestiais. E assim como temos levado a imagem daquele feito de pó, levaremos também a imagem do celestial. No entanto, digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem pode a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um segredo sagrado. Nem todos adormeceremos na morte, mas todos seremos mudados, num momento, num piscar de olhos, durante a última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos serão levantados incorruptíveis, e nós seremos mudados. Pois isto que é corruptível tem de revestir-se de incorrupção, e isto que é mortal tem de revestir-se de imortalidade. Mas, quando isto que é corruptível se revestir de incorrupção, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada para sempre. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão que produz a morte é o pecado, mas o poder para o pecado é a lei. Graças a Deus, porém, pois Ele nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, meus amados irmãos, tornai-vos constantes, inabaláveis, tendo sempre bastante para fazer na obra do Senhor, sabendo que o vosso labor não é em vão em conexão com o Senhor.